Olá, querido amigo, querido irmão, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez com você. Meu nome é Tomé Guias e nesse canal o objetivo é poder trazer mensagens poderosas aí para transformar a sua vida, advertindo ao mundo até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retorne. Eu estou muito feliz porque nós chegamos então no último dia dos nossos 10 dias de clamor, no qual nós estivemos estudando muitos temas importantes, muitos temas interessantes para a vida cristã, e eu espero que cada mensagem aqui apresentada tenha sido bênção para a tua vida espiritual, para o teu relacionamento cada vez mais intenso com o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então foram momentos muito especiais, estudamos muitas coisas importantes, e hoje então, nosso 10º dia, nosso último dia, nós concluímos então aqui com mais uma mensagem importante aqui para cada um de nós. Esse aqui é o encerramento dos nossos 10 dias de clamor. Lembrando que agora o nome mudou para ficar melhor ainda, mais significativo. E agora o que isso significa? Significa que ao longo de todo o ano precisamos continuar tendo essa experiência com Deus. Por isso é que essa mudança aí foi muito importante de ser realizada, que a igreja fez, deixar de chamar esse programa de 10 dias de oração para 10 dias de clamor. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, aqui nós temos a mensagem. O tema da mensagem de hoje é o Espírito Santo e o tempo do fim. É um tema muito importante também. Ontem nós estudamos então sobre a chuva serôdia e o alto clamor, porque a chuva serôdia ela vai capacitar a igreja de Deus a dar a última mensagem de advertência a esse mundo. E nós hoje vamos ver qual é o papel do Espírito Santo no tempo do fim. Pega aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 4. Mas antes de lermos, nós vamos fazer então um momento de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que dirige a nossa vida e nos dá a compreensão da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos com o objetivo de estudarmos a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos ajude a compreender a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Prontos, vamos então aqui fazer a leitura, Mateus capítulo 25, diz assim, versículo 1 ao versículo 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, essa aqui é uma história muito importante que nós encontramos aqui na palavra de Deus, que nós então conseguimos ver uma ilustração que Jesus contou para ilustrar a necessidade de estarmos preparados para o seu retorno. Em Mateus capítulo 24, só a título de recapitulação aqui para nós conseguimos ver aí uma passagem importante na qual Jesus Cristo apresenta uma descrição clara através do sermão profético, o que vai acontecer nos últimos dias. Então ele vai explicar o que vai acontecer nos últimos dias. Nesse mesmo capítulo ele estava falando de 2 eventos importantes. Desculpa, a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, mas ao mesmo tempo
ele estava utilizando, ele estava descrevendo o fim dos tempos, o que iria acontecer pouco antes da sua volta, pouco antes do seu retorno. Então ele descreve aí o que iria acontecer, fala sobre várias coisas importantes, e depois, a partir do versículo, depois que ele termina de falar aí sobre a vinda do Filho do Homem, no versículo 32 ele conta a parábola da figueira. E o objetivo dessa parábola era demonstrar, explicar ou reforçar a ideia a respeito da importância de estarmos o quê? Vigilantes. Vigilantes enquanto Jesus não vem. Então, enquanto Jesus não vem, precisamos estar vigilantes, precisamos estar despertos, precisamos estar observando o tempo em que nós estamos vivendo e aproveitando cada oportunidade de graça que Deus nos tem concedido. Então, Jesus Cristo, agora no versículo 45, ele conta, por exemplo, uma outra parábola que também tem o objetivo também de trazer essa mesma ideia. Então, no versículo 25, ele conta a parábola aí do bom servo e do mau servo. Então, onde ele vai falar que o bom servo é aquele que vive de forma apercebida, e o mau servo é aquele que acha que o Senhor vai tardar, não sabe, coisas não vão acontecer agora e tal, e etc, sabe? E aí então Jesus Cristo, isso aqui é muito importante, ou seja, Jesus não só se preocupou em deixar o sinal da sua vinda, em apresentar o que iria acontecer pouco antes do seu retorno. Ele não somente explicou para nós, explicou para os seus discípulos que ele retornaria e como seria o seu retorno, como seria o mundo antes dele retornar, quais são os eventos que iriam acontecer, mas ele dedicou um momento, assim, sabe, dedicou momentos muito especiais para explicar claramente para os seus discípulos o que eles precisavam fazer para que quando o Senhor retornar, eles estivessem prontos para o encontro com Ele. Então Jesus não só explicou, não só se preocupou em apresentar os sinais da sua vinda. Ele se preocupou também em explicar o que cada crente deve fazer para que quando Jesus volte, para que quando Ele volte, ninguém seja encontrado desapercebido, ninguém seja encontrado dormindo. Então, além da parábola da figueira, além da parábola do bom servo e do mau servo, ele decide então contar a parábola das 10 virgens. Mais uma vez ele está utilizando o que? Algo que era comum naquela época para ilustrar uma verdade espiritual profunda. Naquela época os casamentos eram totalmente diferentes dos nossos casamentos. Os casamentos duravam dias, poderiam durar semanas. E uma das características desse casamento era um dos momentos mais especiais, mais significativos, era o momento em que o noivo ia, em busca da esposa e levava então a esposa para a casa dos seus pais. Então se mudava, com a noiva. Esse era um dos momentos mais importantes. Normalmente nesse momento ele tinha, as noivas, tinham pessoas, que acompanhavam, esse momento especial. Então você tinha todos esses elementos nessa festa de casamento, nessas bodas. E aí então ele vai contar que essas virgens que estavam aí acompanhando nesse cortejo, que haviam sido convidadas aí para esse momento, elas precisavam estar o quê? Com lamparinas, porque afinal de contas você não tinha eletricidade conforme nós tínhamos hoje. Então o percurso, o caminho que eles iriam percorrer, não eram lugares claros, não eram lugares iluminados, então havia necessidade de as pessoas que estavam acompanhando os noivos estivessem aí com lamparinas, com lâmpadas. E as lâmpadas daquela época funcionavam com o quê? Funcionavam com azeite. Então azeite era a matéria-prima para que houvesse iluminação. Lembra do santuário? No santuário você tinha um candelabro e e lá você tinha então era colocado aí o azeite para que o fogo não se apagasse. Por isso é que nós, ao fazermos essa leitura, conectamos essa questão do azeite
com o Espírito Santo. E ao longo de toda a Bíblia você tem vários simbolismos aí, várias passagens que vão conectar o azeite com o Espírito Santo. E o fogo também é uma representação do Espírito Santo. Então essas virgens, essas pessoas precisavam estar aí caminhando com as suas lamparinas, e essas lamparinas dependiam do azeite para que se mantivessem acesas sempre, constantemente, sem problema nenhum. Então Jesus, sabendo disso, sabendo que os casamentos aconteciam dessa maneira, sabendo de como é que tudo isso acontecia, ele decidiu contar essa ilustração para apresentar verdades muito importantes. Então o mais importante aqui não é necessariamente essa história, essa simbologia, mas é o que Jesus queria expressar e ensinar para nós por intermédio dessa história. Então, o objetivo de Jesus é apresentar o que para nós? A mensagem a respeito da vigilância na vida espiritual enquanto Jesus não venha, enquanto Jesus ainda não voltou. Então Jesus estava querendo mostrar aqui para nós o quê? Qual é a moral dessa história? Porque sempre que nós lemos uma narrativa, as narrativas você vai interpretar de uma forma diferente, por exemplo, do que as epístolas, né? Onde você tem argumentos, você não tem diálogo, você não tem história, você não tem diálogos intensos, narrativas, conversas, respostas e por aí vai. Então, quando você lê uma narrativa, no fim dessa narrativa você deve procurar entender, tá? Quais são os fatos, qual é a moral dessa história. E a moral dessa história que Jesus contou, nós percebemos no versículo, por exemplo, no versículo 12, quando fala assim, mas, vamos ler aqui o versículo 10, a partir do versículo 10. E saindo elas para comprar, logo o noivo, logo chegou o noivo, e as que estavam apercebidas. E as que estavam quê? Apercebidas, entraram com ele, com o noivo, para as bodas. E fechou-se a porta. Então, as virgens preguiçosas, nécias, loucas, queriam azeite das virgens por dentro e falaram, não podemos dar não, porque senão vai faltar para nós e vai faltar para vocês. Vão lá e comprem, se vocês quiserem. Elas saem correndo desesperadas para comprar, só que quando elas retornam, elas encontram agora que as outras 5 virgens já haviam entrado para as bodas, porque o noivo já havia chegado. Ou seja, as 5 virgens que tinham azeite de reserva, elas eram prudentes e elas estavam o quê? Apercebidas. Ou seja, elas estavam preparadas para imprevistos, preparadas para tudo que viesse a acontecer. Então a moral da história aqui é que nós devemos estar quê? Para o momento, quando a gente fala da volta de Jesus Cristo, quando nós sabemos que, quando nós falamos sobre vai haver um momento de prestação de contas, nós precisamos entender que precisamos estar apercebidos. E esse estar apercebidos vai ser reforçado no final dessa narrativa. Versículo 11 fala, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. E fala assim o versículo 13, agora aqui vem a moral da história de forma completa. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quando Jesus termina de contar essa história, ele olha para os discípulos ficaram aterrorizados. Rapaz, que história, que narrativa. E ele então conclui falando, tá vendo o que aconteceu com essas pessoas que não estavam preparadas, que não estavam apercebidas? Tá vendo o que aconteceu com elas? Então, para vocês a lição é, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Senhor virá. Vocês não sabem. Você não sabe o dia nem a hora em que o noivo vem. Então vocês percebem que o problema aqui não foi necessariamente o fato das virgens dormirem.
porque todas elas dormiram. O versículo 4 fala, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5, e tardando o noivo, foram todas, ou seja, as 10 virgens, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Quando chega meia-noite, quando se ouve o grito, eis o noivo está chegando, o que acontece também? Todas, ou seja, as 10 também acordam, também se levantam. Só que aí, então, versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, todo mundo acordou, agora vamos preparar aqui, porque provavelmente as lamparinas já haviam se apagado e tal, já estavam fracas. Então, o noivo está vindo, então temos que fazer o que agora? Deixar as luzes bem acesas, vamos colocar o azeite. E aí, nesse momento, 5 dessas 10 perceberam que não estavam preparadas para receberem o noivo, porque não tinham azeite de reserva. Ou seja, não estavam apercebidas. Sabiam que o noivo viria, mas não estavam se preocupando com esse momento. Isso aqui é o mesmo que nós vemos na outra ilustração que Jesus contou, versículo 48, fala, por exemplo, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e aí haverá choro e ranger de dentes. Então é a mesma ilustração que Jesus conta, né? É bem parecida a mesma parábola. Então o problema aqui não era que elas haviam dormido, todo mundo dormiu, todo mundo acordou. O problema é que algumas não estavam preparadas, algumas não estavam vigiando, algumas não estavam nem aí para o momento. Ele vai vir, então vamos recebê-lo com aquilo que nós temos. Enquanto que o outro grupo estava bem preparado, para aquele momento. E Jesus então ele termina dizendo que o que ele está querendo ensinar aqui é sobre a necessidade de estarmos vigilantes. E estar vigilante, irmãos, significa não dormirmos o sono espiritual. Estarmos apercebidos. E dentro dessa ilustração, agora aqui fazendo essa aplicação, então a gente conectando o azeite com o Espírito Santo, então a gente percebe que aqui dentro dessa questão da importância de vigiarmos enquanto o Senhor não vem, está aí presente a necessidade de estarmos buscando cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos disso. Precisamos estar espiritualmente preparados, mantendo a fé viva e o azeite, símbolo do Espírito Santo na medida sugerida por Paulo. Enchei-vos, Paulo fala o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. E eu queria concluir lendo o seguinte. Como vimos, o problema aqui fala que o problema não é o sono nem um atraso. É esperar a volta de Jesus sem ter o Espírito Santo. Isso aqui é uma coisa grave. Essa parábola nos ensina como esperar a volta de Jesus. Ninguém pode estar preparado para a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. Essa é uma condição indispensável. E nós vimos isso ao longo de toda essa semana. Então é momento de você reunir a sua família. É momento agora, ao terminar esses 10 dias de clamor, você precisa começar a buscar uma nova experiência com Deus. Você precisa voltar a estudar a tua Bíblia, você precisa voltar a orar, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Estes 10 dias de clamor, o objetivo é dar esse impulsionamento em cada um de nós, demonstrando que cada um de nós precisa começar a buscar essa experiência com Deus. Deus tem grandes bênçãos para derramar na sua vida, mas você precisa ardentemente buscar a presença do Senhor. Deus quer te transformar, querido. Deus tem grandes planos para a tua vida. Volte outra vez para os caminhos de Deus.
Você que conhece, sabe, essa mensagem da volta de Jesus, você não pode viver de forma despreocupada. Você precisa começar a buscar a presença de Deus. Você precisa começar a clamar pelo batismo do Espírito Santo. Porque no tempo em que nós estamos vivendo, o batismo do Espírito Santo é uma coisa essencial, indispensável. Ninguém poderá receber o Senhor se não estiver vivendo essa experiência do batismo diário do Espírito Santo de Deus. Jesus contou essa história com esse objetivo. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, estejam preparados. Deus abençoe você grandemente. Lute pela sua família. Lute pelo teu casamento. Lute pelos seus filhos. Não desista da jornada espiritual. Eu sei que está difícil cada vez mais, ano após ano as coisas estão mais complicadas, mas continue lutando, continue clamando, continue buscando a presença de Deus, continue clamando pelo batismo do Espírito Santo. Se você fizer isso, Deus vai te ouvir. Conforme nós vimos em outro dia aqui, para aquela pessoa que bate, que busca, que pede, Deus está à disposição para conceder o Espírito Santo. E a pergunta é, você está se preparando para a volta de Jesus dessa maneira? Você tem orado, você tem clamado para receber o Espírito Santo de Deus? Como é que você está aguardando a volta de Jesus? De forma vigilante ou vivendo de forma despreocupada? Hoje, ao encerrar esses 10 dias de clamor, você precisa começar a buscar uma nova experiência com Deus. Precisamos todos nós fazer isso. Quero orar com você. Pai Santo, obrigado pela experiência da salvação que o Senhor nos oferece. Obrigado pela Tua palavra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E te pedimos, ó Pai, por favor, nos ajude a vivermos segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém.